Paz do Senhor, classe semeadores, hoje a aula é comigo e a gente vai estudar um pouquinho sobre Manassés, sobre o rei Manassés. Mas antes eu quero dar uma recapitulada com vocês, para vocês que perderam a aula aí, vou dar um resumão para você se situar, se achar nessa linha do tempo e não deixar de curtir essa aula e entender bem direitinho o que a gente vai falar aqui, tá? Bom, nós estamos estudando essa revista aqui, que é a revista sobre Israel, né? Toda a trajetória do povo de Israel. Quem é Israel? Israel, além de ser um país, foi o povo escolhido por Deus para receber as ordenanças dele, né? Receber os mandamentos e todas as leis que constam lá em Levítico, né? Foi o povo que o Senhor, né, Deus, né, amou, e foi por esse povo que Jesus veio. Quando Jesus vem à Terra, né, depois de muitos anos, né, que depois da história de Moisés, de Davi, toda essa parte do Antigo Testamento, aí vem Jesus no Novo Testamento. E aí os próprios judeus, né, o povo ao qual Deus tinha escolhido, rejeitaram a Jesus, não acreditaram em Jesus. Então esse evangelho ele foi para todos, não somente para os judeus, né, os israelitas, mas agora todo mundo estava apto para receber a Deus, receber a graça, a salvação de Deus através de Jesus Cristo. Beleza? Então a gente precisa conhecer como era que Deus se comportava com esse povo, né? Esse povo de Israel. E para isso a gente vai entender um pouco dos líderes de Israel e o que Deus pedia de cada um deles. Entenda que em Israel existia uma dinastia. O que é dinastia? Dinastia é algo que vai se passando de pai para filho. Sempre de pai para filho, pai para filho. Não entra pessoas de fora, tá? Exemplo. Os reis, né, de hoje em dia, né? Hoje ainda tem na Inglaterra, né? Quando um filho morre, ou quando o pai morre, o filho herda o trono, né? Aí depois esse novo rei morre, aí o filho dele herda o trono. Dinastia é isso, é exatamente isso, tá? E com Israel era dessa forma. Deus levantou ali Davi, que foi o primeiro rei. Davi morreu, veio Salomão, Salomão morreu, aí veio os outros e os outros e os outros. Lembrando que o reino ele foi dividido, né? Logo após Salomão, né? Salomão ele não conseguiu fazer como Davi. Davi unificou todas as tribos. Quem são as tribos? Os filhos de Jacó, tá? Abraão, Isaac, Jacó, que depois Deus transformou o nome dele em Israel. Os filhos de Jacó, ou Israel, né, que de enganador foi passado para príncipe, né, que é Israel. Os filhos dele formaram tribos, ou seja, famílias muito grandes, famílias e famílias. Naftali, Dan, Simeão, Judá, tá? Tudo isso foram famílias ali dos filhos de Jacó, tá? E aí ficaram imensas, né? E aí Deus, aprova o Senhor, né? Levar de novo esse povo para a terra prometida, que era Canaã. E aí quando eles chegaram lá, tiveram que se dividir, porque não dava para todo mundo morar junto, né? Aglomerado. E aí foram feitas as divisões da tribo. Ah, a tribo de Dan vai ficar ali e tal, não sei o quê. E aí esse reino ele foi dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte, ou reino de Israel, né, ficaram as 10 tribos. E no reino do sul, ou reino de Judá, ou casa de Judá, tá? Reino de Judá, casa de Judá, ou reino do sul, tá falando de um mesmo território, tá? Na parte de cima, casa de Israel, reino de Israel, ou reino do norte, está falando aqui das 10 tribos. E aqui embaixo não foram 12 tribos, né? Foram 12 tribos. Os do reino do sul ficaram aqui com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Simeão, e as outras 10 tribos ficaram lá no reino do norte. Beleza? Pronto, entendido. A gente está falando hoje sobre Manassés. Manassés foi rei, certo? Do reino do sul, ou casa de Judá, ou reino de Judá. A gente não está falando do norte, tá bom? Então vamos lá.
agora, com 5 minutos de vida, a gente vai começar a falar sobre Manassés de Judá. Bom, Manassés, ele foi filho do rei Ezequias, que vocês viram na aula anterior. Ezequias foi um rei maravilhoso, ele restaurou várias coisas, mas infelizmente o filho dele, Manassés, não seguiu os mesmos caminhos. A gente vai abrir a Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 33. E aí eu vou direto ao ponto lá no que ele fez. Capítulo 33, versículo 3, diz assim: porque tornou a edificar os altares que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares aos Balaíns, e fez bosques, e prostrou-se diante de todos os exércitos dos céus, e os serviu. Exército dos céus, ele está querendo dizer que ele começou a adorar os astros, estrela, sol, lua, tá? Que era proibido. Qualquer tipo de adoração que não fosse ao Deus vivo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, certo? Era idolatria e continua sendo idolatria. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Então Manassés, além de adorar outros deuses nos bosques e em outros locais, né, levantar altares, ele fez com que a idolatria entrasse no próprio templo de Jerusalém. Então veja que coisa a gente pode pensar em Sansão, né? Os pais de Sansão receberam a notícia, né? Um anjo visitou, né, os pais de Sansão, dizendo que viria, né, um menino e tal, e ele seria nazireu. Nazireu é o quê? Consagrado ao Senhor, né? E aí eles se alegraram, mas aí Sansão fez escolhas erradas, né? Ele por si só, né, ele não teve ali a família dele, não tinha instruído ele para o caminho ali, que ele se envolveu com Dalila, ele se envolveu com outros povos que não deveriam, e aí acabou, né, o fim de Sansão foi muito trágico. A gente conhece Sansão, força e tal, mas assim, ele foi muito desobediente ao Senhor, e o fim dele foi muito ruim, né, embora ele no final de tudo se arrependeu, mas não foi uma coisa muito legal. E a mesma coisa aconteceu com Manassés. O pai dele, o rei Ezequias, ele era um excelente rei, adorador, adorava somente ao Deus vivo, mas Manassés, ele escolheu não fazer isso, né? Ele tinha exemplo de casa, né? Ele viu os feitos do pai, com certeza, e as outras pessoas também falavam sobre Ezequias, porque Ezequias foi um marco ali no povo de Israel. Mas ele decidiu não fazer, e aí aconteceram coisas bem ruins. Inclusive, ele sacrificou o seu filho primogênito, né, aos deuses pagões. Ele fez passar o seu filho pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Né? Então, além de tudo, ele estava ali ensinando a família dele, ao povo de Israel, a também fazer isso. Né? E o que aconteceu? O Senhor permitiu, né, que ele fosse levado cativo para a Babilônia. Né? Porque o Senhor, ele é um Deus de justiça. Né? Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Né? Então, não poderia ser diferente com Manassés. Então, ali a graça e a misericórdia do Senhor foram naquele momento retirados da vida de Manassés, né, porque ele escolheu não estar sob a mão do Senhor, né, mas colocar o povo de Israel, a sua própria vida e a vida da sua família ali nos altares de deuses estranhos, né, e principalmente ele profanou o templo, né, que o seu pai havia consertado. Então isso é algo muito sério. E aí a gente vai lá para o capítulo 33 e a partir do versículo 11, fala sobre justamente o rei da Síria, pega Manassés e leva ele cativo lá para a Babilônia. Mas aí ele faz uma oração. E ele é angustiado, isso é capítulo 33, versículo 12, tá? E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se perante o Deus de seus pais. Ele fez a oração a Deus e se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus.
Bom, Manassés ele começou a reinar lá com seus 12 anos, tá, de idade. E ele reinou 55 anos, ou seja, ele morreu com 67 anos, né? Mesmo ele fazendo essas coisas terríveis, mas Deus, ele teve misericórdia, né, com Manassés em relação a isso. Né, mesmo ele destruindo, e mesmo depois da sua morte, antes da sua morte, ele até reparou o templo, mas o povo ele não conseguiu se livrar logo, né, da idolatria, e isso foi os reis, né, sucessores de Manassés tiveram que lutar contra isso, né, novamente. E sempre Israel fica nessa, né? Vem um rei e é idólatra, aí o povo, né, se prostitui em relação à religião, tá? E também a prostituição sexual também, porque os deuses de Baal, né, sempre tinha cultos, né, com promiscuidade sexual e com sacrifício humano e entrega dos primogênitos. Então, assim, eram coisas muito terríveis, pesadas espiritualmente. Né? E aí vinha um rei que vinha e pedia misericórdia, pedia perdão, aí vinha a mão de Deus sobre o povo de Israel de novo e havia uma restauração. Mas sempre ficavam oscilando, né? Em adorar a Deus, adorar a Baal, adorar a Deus, adorar a Baal. E tudo isso trouxe muitas consequências para o povo de Israel. Logo após, né, Deus permitir, né, que Manassés saísse lá do cativeiro da Babilônia e voltasse, né, para Jerusalém, né, ele pegou e fez, não, agora ele reconheceu que Deus era o Deus vivo, né, e aí restaurou o templo, né, destruiu alguns altares que ele tinha feito para os outros deuses, parou de adorar, né, ao exército dos céus, parou de adorar a Baal, né, enfim, aos deuses da terra, né? E aí ele restaurou a sua vida, né? E restaurou ali a aliança, né, do povo com Deus, mas ele não teve êxito. Assim, existiam algumas pessoas que ainda sacrificavam, né, adoração para outros deuses, né, por conta dessa corrupção que houve. Bom, essa foi o resumo sobre a vida de Manassés, né? E aí a gente agora vai falar sobre alguns pontos para que a gente possa refletir. Né? Tipo a conclusão. Que o Senhor ele é soberano. Ele permitiu que os babilônicos, né, levassem Manassés cativos para a Babilônia. Né? E o mesmo Deus que permitiu que ele fosse, permitiu que ele voltasse para continuar o seu reinado e restaurar aquilo que né, ele mesmo com as suas próprias mãos havia destruído. Né? Aí a gente tem essa reflexão. Foi um cara que fez muita coisa errada. Né? E muitas vezes a gente não tem uma vida antes de Cristo, uma vida tão correta para os padrões religiosos ou até o padrão do Evangelho. Né? Mas você vê que na antiguidade já era assim. E olhe que muitas vezes os novos convertidos às vezes não têm exemplos em casa. Né? Porque o pai faz, o avô fez, eu vou fazer também, tá tudo certo. Não há pecado nisso. E depois quando Cristo vem, há uma conversão verdadeira e a pessoa quer mudar e tal. E às vezes as pessoas dizem, não tem jeito e tal. Mas isso não é verdade. Né? Mesmo com pessoas que tiveram exemplo em casa, fazem coisas erradas, às vezes, assim como Manassés fez. E há perdão. Né? Claro que ele teve que sofrer as consequências. O filho dele, né, foi um rei muito mal mesmo. Né? Vocês vão ver aí nas próximas aulas. Né? Mas assim, para a vida dele em si, ele conseguiu, né, a misericórdia, né, e o perdão do Senhor. Então vamos lá. O Senhor ele ouve a oração, né? Porque Deus ele tinha permitido que ele fosse lá para a Babilônia, mas quando ele estava lá na Babilônia, Manassés clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu, né? E aí permitiu que ele voltasse. Proíbe, né, gente, a idolatria e o espiritismo também é culto aos deuses, tá? Não é correto, é pecado. Então vamos lá, Deus é um Deus de justiça, né? Ele não impediu que Manassés sofresse as consequências dos seus atos, né?
E Deus é misericordioso e compassivo. O que é ser uma pessoa misericordiosa? É dar perdão e graça, se compadecer, acreditar naquela pessoa ali que tá sofrendo e oferecer àquela pessoa perdão, né? E se juntar à dor dela. E o que é ser compassivo? É ter compaixão. E o que é ter compaixão? É se importar com a dor daquela outra pessoa, tá? Se importar e fazer de tudo para aquela dor seja minimizada, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou passar Vou passar, acho que uma ou duas perguntas em formato de texto mesmo, para que vocês possam responder. Fiquem na paz, né? Qualquer dúvida sobre Israel, sobre os reis, sobre antes e depois, pode me chamar no privado ou no grupo mesmo. Fiquem na paz e até mais. Estamos na aula 9. Domingo que vem vai ser presencial, em nome de Jesus. E a gente vai falar sobre o rei Josias. A próxima aula vai ser sobre o rei Josias, tá? Um beijo, fiquem na paz. Oi, gente, só quero esclarecer uma coisa em relação a Manassés, tá? Ó, na Bíblia tem vários Manassés, tá bom? Esse Manassés que a gente tá falando não é aquele Manassés filho de José, né? Lembra, José foi um dos filhos de Jacó, né? Teve José e José teve Efraim e Manassés, tá? Mas a gente não tá estudando sobre esse Manassés filho de José, tá? A gente tá estudando Manassés o rei, tá bom? Naquela época, assim como hoje, era muito comum, né? As pessoas, né, por homenagem, colocar ali o nome dos seus filhos, né, com uma pessoa que foi importante, né, uma pessoa que você admira, né, ou simplesmente porque você acha o nome bonito, tá bom? Mas só esclarecendo, esse Manassés não é o filho de José, tá? Ele é Manassés o rei, que foi filho do rei Ezequias.